Bom dia, gente! Mais uma live Café com Gi, começando especialmente para você aí. Como vocês estão, hein? Vambora, vamos com tudo. Como eu costumo dizer, gente, o problema não é a segunda-feira, o problema é a energia que você coloca nela. Então, como você quer começar a semana? Então, sejam muito bem-vindos a esse Café com Gi todo especial. Eu já quero começar a nossa manhã com uma reflexão que mexeu profundamente comigo esses dias. Eu me deparei com uma imagem esses dias que muito simples, mas que eu fiquei refletindo sobre isso e eu falei, quero compartilhar lá na live. E nessa imagem era um professor reúne vários animais, um macaco, um pássaro, um pato, um cachorro e um peixe, né? E aí o professor diz para todos eles, não importa as suas diferenças, o teste é único, suba naquela árvore. Cara, parece meio absurdo, né? Porque no fundo nós sabemos que esse teste nunca poderia ser tão justo, né? Porque o macaco, ele nasceu para escalar, o pássaro para voar, o peixe para nadar, o cachorro para correr. E cada um recebeu dons diferentes. Cada um tem uma natureza diferente, não é mesmo? Cada um tem um jeito único de existir no mundo. Então, como esperar que todos tenham o mesmo resultado? E foi aí, cara, foi aí que eu fiquei assim, me perguntando, sabe? Dentro do meu coração ficou latente isso. Será que nós não estamos vivendo exatamente assim? Desde pequenos, nós aprendemos que existe um jeitinho certo para tudo, não é? É um jeito certo para estudar, é um jeito certo para trabalhar, o jeito certo de construir uma família, um jeito certo de ganhar dinheiro, tem um jeito certo para tudo, né? Até para viver a espiritualidade. E sem perceber, a gente vai passando a vida inteira passando em provas que talvez nunca tenham sido feitas para gente. E sabe qual que é essa consequência? Nós começamos a acreditar que existe algo errado com a gente, que não somos tão inteligentes, que não somos capazes o suficiente, que ainda não encontramos o nosso propósito. Então, o que a gente faz? A gente faz mais um curso, eu vou ler mais um livro, aí a gente começa a seguir aquela pessoa, a gente fica ali torcendo por mais um sinal do universo, né? E é como se essa resposta, ela estivesse sempre lá do lado de fora. Mas, gente, e se essa resposta estivesse sempre aí dentro de você? E se você, aliás, se o que você chama de busca for, na verdade, um caminho de volta para casa? E foi aí nesse momento, né? Eu fiquei, vem intuições assim, né? E veio essa frase na minha mente. É que a, é, é que a maioria de nós passa a vida inteira tentando subir nessas árvores sem nem se perguntar: será que eu nasci para subir nessa árvore? Você já se perguntou isso? Porque talvez você e eu não tenhamos nascido para subir nessa árvore. Talvez tenhamos nascido para voar, para mergulhar, para ensinar, para cuidar, para criar. Talvez para inspirar, para apoiar. Talvez para inspirar vidas. Mas enquanto a gente fica ali tentando viver um chamado de outra pessoa, a gente sempre vai sentir que existe algo lá dentro da gente que tem algo errado, que está faltando algo. E talvez esse sentimento, né, nunca tenha existido. Talvez você nunca tenha perdido a sua sabedoria. Talvez você só tenha ficado ocupado demais, né, ocupando o mundo, se comparando para deixar de ouvir a si mesmo. Então nós buscamos muitas respostas nas redes sociais, nas pessoas, na espiritualidade. Isso sim, gente, pode ser maravilhoso, mas quando isso nos ajuda com uma coisa, a voltar para dentro de nós. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não existe para mostrar quem nós somos, para dizer quem somos. Ela existe
para ajudar você a lembrar quem você é. Ela não cria dependência, ela desperta a sua autonomia, ela fortalece a sua conexão com a sua própria verdade. E talvez seja exatamente aí que a sabedoria começa. A sabedoria começa, isso é muito o que eu acredito, começa num momento onde a gente para de se perguntar: ai, o que os outros esperam de mim? E você começa a perguntar: o que faz sentido para minha alma? Você percebe essa diferença? Porque uma, ela busca aprovação e a outra busca verdade. O que faz sentido para minha alma, né? Então, uma faz você tentar caber e a outra faz você florescer. E é sobre exatamente isso que nós vamos conversar hoje na live. Eu quero trazer 3 olhares diferentes para você, que pode despertar a sua consciência para si mesmo. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Então, como voltar a confiar em você, como reconhecer a voz da sua intuição e como despertar a sua própria sabedoria. Porque, gente, sério, a gente não nasceu para caber nas expectativas do mundo, né? A gente cria isso. A gente veio para florescer. Florescer cada um do seu jeito, no seu tempo, com seus dons e vivendo propósitos que só você aí pode cumprir. Então, minha gente, o negócio é o seguinte, pega seu café, porque hoje eu quero muito compartilhar com você como voltar a ouvir a voz mais importante da sua vida, a sua. E como sempre, antes de começar essa jornada maravilhosa semanal, vamos elevar juntos a nossa frequência. É super importante elevar essa energia através da radiestesia, do reiki, alinhando os nossos chakras, deixando tudo bem alinhadinho para a gente começar a semana bem. Né? E o que isso faz? Isso faz com que os nossos canais energéticos eles se abram para que a gente possa despertar ainda mais a nossa consciência e fortalecer essa nossa força interior. E no final da nossa live, nós teremos aquele momentinho que eu adoro também, que é a mensagem do baralho cigano. Você vai escolher a sua cartinha e quem sabe não pode ser um direcionamento que o seu coração precisava ir receber, né? Minha gente, fica aqui comigo até o final, porque eu acredito muito que você não esteja aqui por acaso. Ela talvez seja exatamente aquele lembretezinho que a sua alma tá aí, tá gritando, né, por alguma resposta. Então, eu gostaria muito que você saísse dessa live hoje com uma única certeza. Você nunca esteve sem resposta. Você talvez só estivesse procurando no lugar errado. Então, bora conectar. Bora começar o nosso dia fazendo todo esse trabalho de conexão. Bom, gente, muito bem-vindos todos. Eu já começo a live pontualmente às 7 e já começo falando, que é justamente para a pessoa que já entrar, já entender sobre o que nós iremos falar na live. Então, bom dia para cada uma das pessoas que estão chegando, para cada uma das pessoas que irão entrar depois. Então, deixa eu fazer um convite especial aqui para cada uma dessas pessoas e dizer o quanto eu estou feliz, gente, por cada semana, né, eu estar aqui presente fazendo essa live. Já estamos no 31º programa, olha só que coisa maravilhosa, né? Que permissão maravilhosa estar aqui semanalmente, né? E é um compromisso meu comigo mesma, ninguém me cobra nem nada, mas é a forma que eu tenho também, uma das formas de poder praticar aquilo tudo que eu venho estudando, né? Porque eu até vou falar isso um pouco mais à frente, porque a sabedoria a gente vai adquirindo assim, né? É a gente colocando para fora aquilo que faz sentido pra gente, o que é que vai dando certo, é errando, aprendendo, é se colocando à disposição, né, da vida pra gente poder aprender, ser um aprendiz. É o tempo inteiro a gente tá aqui aprendendo, né? E tudo que eu venho a falar aqui não é uma verdade absoluta, tá bom? São apenas experiências e reflexões
que eu realmente aplico no meu dia a dia e que tem feito toda a diferença na minha vida. Vou confidenciar uma coisa para vocês, que desde quando eu comecei o meu processo de transformação mesmo pessoal, né, e foi muito através do Reiki, e foi esse chamado mesmo de mudança lá dentro da minha alma. Tudo era aparentemente muito perfeito, muito maravilhoso, né? Ganhava-se, tinha uma estrutura financeira maravilhosa, aquilo tudo, mas alguma coisa dentro de mim sabia que tinha algo errado. Então é justamente isso, é a gente ouvir aquela vozinha que está lá dentro da gente para entender qual é o próximo passo que eu preciso dar. Sabe, eu não quero mais viver no automático, a vida não é exatamente só, ao meu ver era isso, né? E hoje faz total sentido. Eu nunca achei que a vida fosse só isso de, sabe, de dar check nas coisas e viver no automático, não. Cara, eu não vim aqui só para isso, sabe? Eu vim para algo maior. Eu vim para despertar alguma coisa a mais na minha vida. Então é justamente sobre isso, é trazer semanalmente uma elevação de frequência para todos vocês, para quem compartilha desse pensamento, para quem gostaria de estar, né, de estar despertando. E é muito, muito legal, porque assim, as reflexões que eu trago é que é para vocês poderem levar para casa, né, e refletir mais depois sobre isso. Não considerar tudo que eu falo como uma verdade absoluta, mas sim o que fizer sentido, cara, leva para a tua vida, né? É assim que eu venho aprendendo muito sobre tudo aquilo, os cursos, as imersões e o que eu aplico na minha vida. Porque o mais difícil é a gente aplicar na nossa vida, né? Então, como de costume, bom dia, Badalo! De costume, eu gosto muito de fazer toda essa introdução, né? Quem não conseguiu acompanhar, porque logo às 7 eu já começo a falar mesmo, depois vocês assistam, tá? A abertura, que é justamente falando um pouquinho mais sobre essa questão da gente despertar exatamente a nossa essência, tá? Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente poder convidar, né, a nossa egrégora de luz aqui para guiar a nossa semana, para trazer luz, trazer proteção, né? É orar e vigiar, né, gente? A gente rezando já está bem desafiador. Imagina se a gente não faz esse movimento, né, de um campo energético de proteção. Então, convido vocês a fecharem os olhos de vocês, a respirar profundamente por 7 vezes. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Continue fazendo esse trabalho para que você possa oxigenar todo o seu cérebro, para que você possa estar disponível para captar todas as frequências. Continue. Inspira amor. Expire toda a tensão. Mais uma vez, uma última respiração profunda. Una suas mãos em frente ao peito. Agradeça hoje por mais um dia de vida. Agradeça hoje por mais uma oportunidade de você estar aqui. Mais uma oportunidade de você evoluir. Faça um agradecimento especial por algo que você já esteja vivendo na sua vida. Ou se você está precisando de uma orientação, de um conselho, peça como se você já tivesse recebido. E quem sabe hoje não possa ser este dia. Então já agradeça. Eleve suas mãos no topo da sua cabeça.
Que possamos hoje ser guiados pela luz, que nós possamos receber toda a guiança, toda a iluminação, que nossa energia seja reestabelecida. Coloque em frente ao seu terceiro olho, que é entre as suas sobrancelhas, que a sua intuição possa te guiar além do que seus olhos veem, que ela seja a sua bússola, a sua luz e o seu farol durante toda a sua jornada. Desça mais um pouco em frente aos seus lábios, que as suas palavras sejam hoje de amor, de luz, de sabedoria, e que, se for para ferir, que você opte por ficar em silêncio. Desça mais um pouco em frente ao seu coração, que seu coração hoje possa guiar com toda a amorosidade, com toda a tranquilidade, com toda a paz interior, que seu coração seja também a sua bússola para guiar a sua jornada, que você possa expandir o amor de dentro para fora, que hoje toda a presença da nossa egrégora de luz possa formar todo um campo de proteção, de amor e cura. E que assim seja. Respire aí profundamente. Agora abra um sorriso, né? Vamos embora sorrir para a vida, para que a vida possa sorrir para a gente, não é mesmo, gente? E aí, vamos naquele momento que eu adoro, eu amo fazer elevação de frequência, é óbvio, né, gente, que aqui nós estamos falando de uma frequência para todos, então é uma energia super geral, né, caso você tenha interesse de fazer, entender o que está te bloqueando e elevar a sua frequência, isso aí depois me chama no privado, tá bom, no direct, pra gente poder agendar um atendimento para você. Mas agora, vamos falar de agora, né, vamos elevar a frequência. A frequência da live, ela geralmente sempre é muito elevada, gente. Eu acho tão incrível isso. Vamos ver qual é a frequência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem já me acompanha já sabe o que eu faço. Então, ó, aqui, né? Então, eu faço a utilização da placa, que é através da radiestesia, só para vocês verem tudo montadinho, com muito carinho aqui para vocês. Então, qual a frequência da nossa live hoje? Está vibrando na paz, é uma frequência de 600 Hz. Agora vamos ver a frequência das pessoas que estão na live, né? De como vocês chegam. É uma frequência de... Gente, a frequência está um pouquinho baixa, mas tudo bem, tá tudo certo na culpa. É uma frequência de 30 Hz, então é uma frequência que não ajuda muito a gente nas coisas que a gente precisa fazer, né? Porque quando a gente vibra na culpa, a gente, seja qual for a culpa, né? Às vezes por não conseguir dar conta, sobre culpa de arrependimentos, né? Culpas e arrependimentos de coisas passadas, então vibra muito num apego. Então é sobre isso que a gente está falando quando a vibração ela cai absurdamente, tá? Então a partir de agora, ok, já entendemos qual é a vibração, qual é a frequência, só lembrando, tá? Essas frequências, às vezes, elas estão tão baixas e a gente não percebe que elas estão baixas, a não ser quando quando começa a acontecer muitas coisas não tão boas com a gente, né? Começa uma sucessão de problemas a acontecerem, só que você não se dá conta de que pode ser exatamente uma frequência que você está emanando para o universo e ele se conecta com aquilo, né? Você se conecta com aquilo e mais disso você recebe. Entende a profundidade
e a importância da gente estar sempre elevando a nossa frequência, justamente para que a gente consiga sempre se conectar com o bom, o bem e o belo. É fácil? Não, não é. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo cheio de desafios, né? De violência, de criminalidade, bom, tudo aquilo que você já sabe, né? Não vou ficar reforçando aqui, porque tudo que a gente reforça potencializa. Isso não quer dizer que a gente não enxergue essas coisas, mas é no que você foca. Então, quando a gente vibra muito baixo assim, mais coisas ruins acontecem e às vezes você não percebe que está acontecendo uma sucessão de coisas, você acha que é normal, é só uma fase. Já viu quando a galera fala assim, nossa, quando vem uma coisa vem um monte, mas não é sobre isso, gente. É real, é porque você está com uma frequência baixa, é aquela estaçãozinha de rádio, tá? Então vamos elevar? Já falamos sobre o que não tá bom, agora vamos focar no que é bom para a gente potencializar, né? Então, se permitam a receber essa energia, essa frequência. Estou aqui fazendo já o trabalho para a gente poder levar. Então, respire fundo. Se quiser, feche os seus olhinhos que a frequência vai chegar aí. Tenho certeza. Vamos dar uma olhada. Vou colocar para vocês de novo, novamente. Bora. Eu já deixo a pedrinha ali onde estava a culpa para poder transmutar. Então vamos agora entender para onde nós fomos. A frequência era de culpa. Já estamos conseguindo elevar, tá vendo? A frequência de amor. Já fomos para a frequência de 500 Hz, gente. Então, hoje já vão estar cheios de amor para dar. Né? Se estava vibrando na culpa, chega. Nada de culpa. É amor incondicional. A começar pela gente, né? O amor por nós, entendendo que nós estamos aqui errando, aprendendo e assim a gente vai evoluindo, né? Então, só para deixar bem claro, uma frequência que estava ali de 30 Hz, que era da culpa, tá? Nós fomos para 500 Hz, que é do amor. Olha que coisa linda, né? Como o universo é tão incrível, como ele dá oportunidades para a gente o tempo inteiro, para a gente se reorganizar, né? Saiu da rota, volta para a rota, né? Então é isso. É uma das coisas que eu mais cuido minha, assim, é a minha energia. A minha energia, ela me ajuda em tudo, né? Ela ajuda a restabelecer a minha saúde, a minha vitalidade, o meu humor, né? A gente com chakras alinhadinhos não quer guerra com ninguém, né? E aí, gente, eu tenho como fazer o reiki na placa, mas eu quero fazer o reiki ativando os símbolos com vocês, tá? É só o seguinte, talvez você não tenha muita paciência, né, para poder, às vezes, receber toda essa energia e talvez você desconhece, mas que tal hoje você parar para refletir que, quem sabe, não pode ser uma nova forma de você se conectar? Eu acho que quando a gente se cuida todo dia um pouquinho, a gente encontra o nosso formato de se conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa força maior, a gente se sente mais preparado para a vida. Isso não exime o fato de que as coisas vão acontecer, porque enquanto tivermos vida, né, e que seja longa, nós estaremos passando por muitos desafios, né? Ou muito, eu espero que não, mas a gente vai estar sempre passando por algum desafio. Às vezes até a gente mesmo cria os nossos problemas. Às vezes um negócio desse tamanho, a gente cria deste tamanho, né? Então é mais ou menos isso. E só que quando você está com a sua fé fortalecida, você
você organiza, você eleva a sua frequência também. Então, isso te dá mais resistência, resiliência para passar por qualquer situação. Você não desmorona e não tem nenhum problema em você ser vulnerável. Muito pelo contrário. Ser forte é se permitir ser vulnerável, né? Mas você se torna uma pessoa com um entendimento mais amplo sobre o que você passa. Você começa a receber e captar intuições que preparam você para qualquer coisa que você passe. Você cria mais entendimento, entende? Do porquê da importância, gente, de criar um hábito de se conectar. E a gente fala até assim, né? Se conectar com a nossa força maior. Mas, cara, é se conectar com a gente. Nós somos uma centelha divina, né? Você já ouviu falar? Todas as respostas estão dentro de nós. Por que estão dentro de nós? Porque nós somos essa centelha divina. Nós já temos todas essas nossas respostas. Mas o grande lance é acessar estas respostas. Porque a gente o tempo inteiro, a gente fica com dúvidas sobre o que a gente pensa, do que a gente sente, o que é intuição, o que é medo, né? Eu vou até falar isso um pouquinho mais da frente. Então é justamente sobre isso. Fortaleça a tua fé diariamente. Se conecte com você diariamente, porque isso faz com que você não se perca durante a sua jornada. Você pode dar uma desviada, né, uma tropeçada, mas você não vai se perder e muito pelo contrário. Cada vez mais você vai se encontrar. Você vai despertar essa luz que existe dentro de você, tá bom? Então vamos agora... Deixa eu aqui só tomar uma água. Ai, gente, bom dia, né? Bom dia, vida. E aí, gente, vamos fechar os nossos olhinhos aí para eu ativar a energia do Reiki. Vamos colocar assim uns minutinhos para vocês receberem, tá bom? Existe o Reiki à distância, então vocês vão receber, tá? Então, fecha seus olhos. Ou se quiser, pode ficar de olhinhos abertos também para poder se conectar aqui olhando para mim, tá bom? Dai-ko-myo, dai-ko-myo, dai-ko-myo. Honsha Zei Shonen, Honsha Zei Shonen, Honsha Zei Shonen. Seihiki, Seihiki, Seihiki. Shukurei, Shukurei, Shukurei. Recebam toda a energia que vocês vieram buscar. Faça uma respiração profunda. Deixe que toda essa energia seja estabelecida no teu campo áurico. Aproveite mais estes alguns instantes e faça uma prece silenciosa. Gratidão, gratidão por mais uma oportunidade de estar aqui, captando toda a energia e repassando para as pessoas que precisam. Quem está de olhinhos fechados, podem abrir. Ai, gente, como é bom, sério, como é bom. Eu fico até meio... Ó,
Hoje eu botei uma musiquinha aqui super gostosinha, gente. Eu não sei se vocês curtem, né? Mas eu gosto muito de ouvir mantra de manhã em casa. Essa é uma das formas de elevar a energia da sua casa também. Então, ao invés de ficar vendo o noticiário com coisas ruins, né? Sobre o que que você consome, o que que você absorve. Porque isso faz toda a diferença no teu campo, tá? Então experimenta, só experimenta fazer pelo menos um experimento de 7 dias na sua casa. Enquanto você se arruma, 10, 15 minutinhos, sabe? Enquanto você tá ali tomando seu cafezinho, você vai ver que a energia, a frequência dessa casa começa a ficar diferente. Aí como é que você nota? Você nota que você vai ficando melhor. Se você tem plantas, suas flores, as suas plantas, elas vão ficando muito mais bonitas. O animalzinho da sua casa vai ficando mais feliz. É sério, cara, tudo fica diferente. Então, é uma das formas aí, pega essa dica, tá? E aí, vambora de café, vambora. Obrigada, Melzinha, obrigada. A energia chega, né, para quem consegue e acredita, né? A vida, ela tá muito naquilo, na magia da vida. A magia da vida, ela tá disponível para todo mundo. Mas só recebe quem está aberto, né? É igual as bênçãos, eu adoro pegar assim, ó, de azão. Todo dia de manhã eu já acordo, já levanto meus braços, falo assim, universo, eu estou aberta para receber todas as bênçãos que tem para me dar. O que tiver, ó, eu estou recebendo só bênção. Porque a gente se colocar, né, abrir o nosso peito, se colocar à disposição para a vida, né? Então é isso, essa é a energia que eu gosto de começar a minha semana. Não como uma positividade tóxica, não é isso, porque, minha filha, os desafios todo mundo tem, né? Mas é como se eu já estivesse preparando as minhas células, né? Para poderem agir de forma diferente. Eu tô falando de uma questão, você vê que não é espiritual, né? Sobre as nossas células, qual é a conversa que você tá tendo com você todos os dias, né? Então, cadê o café, gente? Cadê o café? Cadê o café? Sem café não dá. Não dá, gente, não dá. É energia e café. Ó, a musiquinha. Essa musiquinha é muito gostosinha. Aí, essa que eu coloquei hoje é uma música com uma batidinha africana e sempre voltada para elevar a energia. Olha que gostosa. Dá vontade só de sorrir ouvindo a música. Né? Delícia, ó. E aí, minha gente, vamos dar continuidade, né? Porque o tempo aqui, minha filha, voa. Eu falo muito, eu sei. Né? Ó. É muita energia. Deixa eu... E aí é o seguinte, minha gente, quem conseguiu captar a energia conseguiu, né? Eu acho essa energia maravilhosa quando eu faço as minhas conexões, sério. Eu me sinto muito bem. E eu espero que vocês também, né, tenham conseguido sentir essa que a Melzinha já recebeu aí. E se percebam ao longo do dia como você passa o seu dia, tá bom? Às vezes tudo que a gente precisa é de alguns minutinhos de silêncio para lembrar quem realmente nós somos. Lá no começo da live, na nossa conversa, eu contei uma historinha dos animais, então quem não conseguiu pegar a abertura, eu sugiro você a depois assistir essa abertura que também é legal, tá? E eu contei uma historinha que é dos animais, aonde tem um macaco, o pássaro, o peixe, e todos recebem o mesmo desafio, que é subir em uma mesma árvore. E aí vem junto uma grande reflexão, que é justamente essa. Quantas vezes passamos a vida tentando subir na árvore de outra pessoa? Presta atenção nisso, né? Tentando viver da forma como esperam que a gente viva, a gente querendo agradar as pessoas, seguindo caminhos que não é pra gente, né? Que às vezes é a pessoa que tá falando que aquele ali é o caminho, mas não é o meu. E aí, o que aos poucos isso vai acontecendo? Aos poucos, nós vamos nos afastando de nós mesmos, do nosso... a gente já entra naquele momento que a gente já não sabe mais o que a gente quer. Porque nós passamos tanto tempo ouvindo o mundo que a gente acaba esquecendo qual é a nossa própria voz. A gente esquece de se escutar, de se ouvir. Então, como a gente volta para casa? Como voltar a confiar em si mesmo? Como que
a gente reconhece a nossa voz com tanto barulho, porque hoje, nossa senhora, é muito difícil a gente realmente escutar, né? Então, se a gente não faz essa pausa para se escutar, tudo fica muito mecânico, tudo muito automático e a gente acaba vivendo vidas que não é a nossa. Então, como despertar essa sabedoria que sempre esteve ali dentro da gente? E aí eu vim compartilhar 3 mudanças de olhar que pode despertar um pouco mais a sua sabedoria. Mudanças que podem fazer muita diferença na sua vida e que pode fazer na sua também, tá? Não é uma regra, uma verdade absoluta, são apenas convites para olhar de forma diferente sobre a sua vida, tá bom? Então, vamos trazer esse olhar? Até aí tá tudo certo, gente? Quem tá afim de saber aí um pouquinho desses olhares, né, de como é a forma que a gente pode olhar a vida, porque a gente sabe, vamos voltar para nós, vamos trazer mais consciência, mas eu acho que mais do que isso, é importante a gente poder refletir de como fazer isso, né? Às vezes a gente até quer, a gente até quer, mas como é que faz? Como é que eu consigo olhar para dentro? Como é que eu consigo despertar em mim? Eu tenho uma colega que ela fala, Gi, como é que é esse negócio de... como é que olha para isso? Eu achei a pergunta dela ótima. Eu falei, nossa, é uma grande busca, né? A gente está sempre olhando para alguma coisa. E lembrando, né, gente, essas buscas que a gente tem de si mesmo, esses olhares que eu vou trazer para você hoje, quando a gente para refletir sobre o que está sendo falado, é aí que a gente olha para isso. Porque quando você traz para a tua vida, né? Se eu falo aqui alguma coisa, ou quando eu escuto algo que, para mim faz sentido, eu trago para minha vida. Qual é o ponto da minha vida que bate com isso aqui que está sendo falado, né? E aí eu fico ali refletindo um pouquinho com os meus botões, porque se a gente não para realmente para refletir, tirar esses momentos para nós, a gente nunca vai conseguir mudar. Às vezes a gente sente um vazio, sente uma inconstância emocional e cada vez mais nós estamos sendo chamados para isso. E eu não sei, vou abrir um parêntese aqui, daqui a pouquinho eu falo, fica aí, sobre os olhares. Não sei se você sabe, mas hoje começa, sabe quem, gente? Sabe quem voltou? Eu adoro, né? Os babados astrológicos. Mercúrio retrógrado. Então, é Mercúrio retrógrado em Câncer. O Sol está em Câncer e a Lua cheia em Capricórnio. O que isso tudo significa, né? O Mercúrio retrógrado, ele vem sempre trazendo uma revisitação de algum tema que ficou em aberto para você. Não é sempre os mesmos pontos. E falando de uma Lua cheia em Capricórnio, eu acredito muito que seja sobre essas questões, até o que eu trouxe agora na live. É sobre essa árvore. Eu quero subir nessa árvore? Essa árvore é minha. Gente, peraí, eu tô seguindo esse fluxo aqui, mas esse fluxo é o meu? E aí, como o Sol está em Câncer, trabalha muito as nossas emoções. Então, você provavelmente pode vir a se sentir um pouquinho mais emotivo, né? Porque o Câncer, o signo de Câncer, né? Ele é do signo do elemento de água, então mexe muito com as nossas emoções. Então, entenda o que está acontecendo no universo, porque às vezes você pode estar se sentindo meio... Romano aqui, gente, porque ó, tá um decote, não sei onde que veio parar esse decote aqui. E aí vem essa reflexão, né, mais interna, mais interior sobre as nossas emoções. Pode ficar mais latente. Poxa, será que esse caminho profissional aqui é o meu? Será que eu estou agindo de acordo com o que realmente a minha alma está pedindo? Então pode vir a surgir muitas dessas reflexões e é por isso que eu também quis trazer essa live para a gente entender, será que esse caminho é o meu? Será que eu estou me ouvindo? Né? Não para a gente poder ficar noiada, mas é para a gente refletir. E como eu disse, é assim que a gente vai começando a mudar, né? Eu percebo quanto a minha vida foi mudando a partir do momento que eu falei, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. Por que eu tô batendo na tecla nisso aqui? Isso não tá mais de acordo com a minha alma, né? E a gente só consegue fazer isso, impressionante, é quando a gente começa a dar espaço pra gente. É espaço pra gente poder se reencontrar, né? Toda essa nossa luz, ela sempre existiu aí. A luz, né? Essa luz é como se a gente tivesse uma vela lá dentro da gente
e ela de repente está apagadinha, porque a gente está tentando agradar todo mundo, agradar o mundo, mas e eu? Cara, é essa árvore que eu quero subir, não sei nem se eu quero subir árvore, não sei nem se eu sei subir em árvore, né? É de acordo com a historinha que eu contei, mas é sobre isso, tá vendo? Eu adoro ler coisas e às vezes coisas, detalhes, e aquilo faz um sentido pra mim e vem uma reflexão, sabe? E eu falo, nossa, será que eu tô realmente fazendo o que é pra mim? Às vezes todo mundo acha que eu sirvo pra subir na árvore, mas será que eu não nasci só pra voar? Sabe? Eu não sei. É sobre isso, né? Então, um dos olhares aqui que eu trouxe pra gente o primeiro olhar é como voltar a confiar em você, em si mesmo. Como a gente faz isso, né? Eu fiz umas anotações aqui para eu não esquecer, senão eu vou me perdendo. E a primeira coisa é entender uma verdade muito simples. Você não vai confiar em você da noite para o dia. Então, se você está faltando essa autoconfiança, né? Assim, minhas decisões não estão muito boas, eu não estou confiando muito em mim. Então, a gente tem que, pelo menos, já começar a entender que não vai ser do dia para a noite que você vai passar a confiar em você. Isso aí é um passinho de cada vez. Então ela aparece quando você toma uma decisão. Quando você toma uma decisão sobre vou confiar mais em mim, vou trabalhar a minha autoconfiança, a partir dessa decisão você começa a agir. É incrível. É sobre aquilo, né? Dá o primeiro passo que o caminho aparece. E não sei como, mas o caminho realmente aparece. Por quê? Porque a gente deu permissão para a vida. Eu já falei isso também em uma live, que é sobre a gente se permitir, né? Não é só eu quero fazer alguma coisa, ou eu quero é muito pedinte, né? É sobre você se permitir. E muitas vezes com contratos de almas antigas, não sei, padrões, crenças que a gente traz, né? Sabe-se lá desde quando talvez não nos dê essa permissão para viver o que a gente precisa viver. Então eu convido você também a assistir essa live, eu só não lembro o número, tá, gente, o episódio, mas tá lá, que é sobre você se dar essa permissão para você fazer diferente, para você caminhar, para você começar a agir. Então se dê, fala para você, eu me permito agora, a partir de hoje, ser uma pessoa diferente. E aí o caminho, ele vai se abrindo para você, porque você vai começar a ter intuições de como fazer isso. Isso é muito interessante, isso é muito poderoso. Experimentem, que vocês vão ver que as coisas elas realmente começam a agir na tua vida, tá? Então, a gente entender que é um passinho de cada vez. Aos pouquinhos, essa confiança vai nascendo. Sabe uma coisa que eu achei interessante, que eu lembrei aqui? Sobre essa questão da confiança, né? Sabia que às vezes essa confiança vem muito quando a gente começa a dizer o sim pra gente, né? E fala-se muito sobre o não pro outro, né? Eu falo que é o sim pra mim. Porque eu estou me permitindo, por exemplo. Vou botar um exemplo prático. Você gosta muito de uma pessoa, mas aí essa pessoa, ela opta por não querer estar na sua vida. E é isso, as pessoas tomam as decisões baseado no que elas consideram ser melhores para elas, né? E lógico, você fica triste porque você gostaria que fosse diferente. Só que essa pessoa, ela sempre fica ali, né? Ali te rodeando. Ela de alguma forma, ela quer se manter presente na sua vida. E aí você sempre dizia o sim para essa pessoa. Aí você se permitia a fazer coisas, a estar naquele formato de relacionamento, seja ele como for, seja só sexual, seja, sei lá, pontual, né? Mas você se permitia, porque existia dentro de você algo que ainda precisava dessa migalha, né? Porque isso é uma migalha. E tá tudo bem, não existe julgamento aqui. Só tô contando um caso para vocês entenderem. E aí você começa a perceber que isso não tá te fazendo bem. Você fez uma vez, você fez duas, você falou, né? Esboçou que, olha, para mim tá ficando um pouco mais difícil porque eu gosto de você. E eu gostaria de ter um relacionamento com você. E acho legal a gente esboçar mesmo. O outro só vai saber o que a gente quer, assim. Só que para a outra pessoa não quer, não tá talvez no mesmo momento que você. E talvez você não seja essa pessoa para ela. E consequentemente, talvez essa pessoa não seja para você.
mas é justamente aquilo que você queria. E aí, quando você, em algum momento, esse convite vem novamente dessa pessoa, né? Naquele mesmo formato que essa pessoa ainda gostaria. Você fala, então, hoje não vai dar. Porque eu já expliquei para você tudo, né? O que eu sinto, como eu gostaria. Então, eu prefiro não mais estar nesse lugar. E aí, quando você faz isso, você começa a dizer sim para você, né? E você realmente ser forte o suficiente para permanecer nisso com você. E aí, gente, quando você começa a dizer esse sim, né? Você, por mais que você fique ali, pô, é difícil, e aí a gente precisa escolher qual é esse difícil, você começa a dizer esse sim para você, é ali que a tua confiança, ela vai sendo restabelecida. Eu tô contando uma das situações que essa confiança, ela vai sendo ativada dentro de você. Então você confia na sua decisão, você confia no que é melhor para você, você confia que você realmente está fazendo, você está se valorizando, entende? Então assim, aqui é um pouquinho de um autoconhecimento para você realmente começar a despertar essa autoconfiança. Então, quando você diz sim para você, não, e o não é para as festas, bebedeiras, ou sei lá, aquele. O não tem que ser para aquilo que não faz mais bem para você. Então, quando você vai começando a dizer não para todas essas situações, um passo de cada vez vai trazendo e aumentando a tua autoconfiança. Entende? Então, esse é o olhar. O que que hoje, para refletir, o que que hoje você está precisando dizer sim para você? Reflete. O que que você está passando hoje, né? Qual a decisão que você já sabe qual é, mas continua adiando porque você está esperando uma certeza que talvez nunca venha? Então, assim, o que que você hoje está esperando, está terceirizando? O que que você está passando para o outro ou para uma situação, esperando algo de uma situação ou alguém e que você não está confiando em você? Você não está fortalecendo a tua decisão de se manter firme em algo. Então, para analisar o que que hoje não está sendo bom para você, tá? E começa a dizer sim para você. Você vai ver que dia após dia você vai se sentindo mais fortalecido. Então esse é um primeiro olhar. O segundo olhar é como reconhecer a voz da sua intuição. E essa é uma pergunta até que eu escuto muito das pessoas que eu atendo, né? Que eu falo, gente, é necessário a gente trabalhar a nossa intuição. E aí eu sempre escuto, mas como é que eu escuto a minha intuição? Porque às vezes eu acho que é maluquice da minha cabeça e eu também já passei muito por isso. E às vezes eu fico confusa, mas eu vou para as minhas emoções, entendeu? Então, porque assim, ao meu ver, tá? Baseado em tudo que eu sinto e que eu estudo e na prática. Qual é a diferença de uma intuição e de um medo, né? O medo, ele te traz estresse, ele te traz palpitação, você fica nervosa, você fica indecisa. A intuição, e às vezes esse medo, ele grita, né? Ele é meio que insuportável. Percebe só, a intuição é como se fosse um sussurro. Faz isso, não vai. E essa voz, quando vem, ela te acalma. Ela não é apressada, ela tem uma voz suave. Começa a reparar para você ver. Ela é aquela voz que ela fala baixinho para você. Às vezes a gente tem uma decisão, né, meio difícil de tomar. E a gente às vezes não sabe o que fazer. Então, presta atenção quando você pedir a sua orientação. Eu gosto muito quando eu estou indecisa com alguma coisa, ou eu preciso tomar uma decisão muito forte na minha vida. E aquilo, né, traz uma coisa, ai meu Deus, o que que eu preciso fazer? Então, se eu sinto que eu ainda estou na angústia, tô na ansiedade, isso não vai me ajudar a me conectar com a minha intuição. Então, cada vez mais, eu procuro me silenciar, fazer meu trabalho de respiração, de conexão, alinho minhas frequências. Ah, eu não sei fazer alinhamento, procura ajuda. Ah, eu não sei fazer reiki, procura ajuda. Procura um terapeuta, né? Um terapeuta, alguém que realmente faça isso. Eu faço, tá, gente? Mas tô dizendo sério aqui. Para quê? Para que você fique
com os teus canais equilibrados, para que você seja direcionado para um caminho melhor, para que você vá para aquele caminho que é teu, de acordo com o teu propósito, não subindo em árvores que às vezes não são suas, não sabe nem se é a árvore que você quer subir, né? Então começa a se escutar, começa a trazer essa consciência sobre o que é intuição e o que é medo. O medo, ele grita, ele te dá angústia, ele te dá ansiedade. Eu não vou porque eu tô com medo. Não. Eu não vou porque eu senti um negócio ruim. Calma. Que negócio ruim é esse? Eu tô com medo de fazer algo? Ou eu estou porque às vezes surge uma oportunidade maravilhosa para você e você não vai por medo. E você acha que é uma intuição. Não, eu senti que não era para mim. Será que não era? Será que você não está perdendo uma oportunidade de evoluir em alguma coisa na tua vida? Então, só perceba o que é medo e o que é intuição. Lembrando, essa intuição é aquela vozinha que acalma. Sabe quando você... Eu acredito muito que você já deva ter sentido isso. Quando você toma uma decisão, aí você fala: nossa, gente, que alívio, ainda bem que eu não fiz isso. Ainda bem que eu não fui ali. Nossa, tô me sentindo tão bem de ter falado esse não para aquela pessoa. Foi difícil, mas eu tô me sentindo bem. É isso. Isso é intuição. E cada vez mais você despertando a sua intuição, mais ela vai te fazer permanecer no caminho que é para você, tá bom? Então esse é o segundo olhar. Vamos para o terceiro. Como despertar a sua própria sabedoria. É boa, né? E talvez ela seja a mais importante, porque a gente vive procurando respostas, né? A gente fica lendo, fazendo curso, pedindo pro chat, porque agora o chat é tudo, né? A gente acha que tá tudo ali também. Então, tudo isso é maravilhoso. A gente tem sim que se aprofundar, procurar respostas em tudo que é lugar que a gente sentir que deva fazer isso. Esse é um movimento também que ele faz parte da nossa evolução, né? Mas chega um momento em que todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, tudo que a gente vai estudando, a gente precisa colocar em prática. E é vivendo, né? É tendo trocas, tendo experiências. Eu já até fiz live também falando sobre isso, sobre a gente só consegue aprender alguma coisa, né? Transformar em sabedoria quando a gente tem trocas, a gente coloca em prática aquilo que aprende. Não consegui dessa vez. Tipo assim, eu tô tentando ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa. Mas aí acontece um negocinho aqui, pronto, né? Você caiu no mesmo padrão, agiu da mesma forma. Só que só de você perceber que você tá agindo assim de novo, cara, você já tá evoluindo, você já deu um passo, entendeu? Então, cara, isso é maravilhoso. Mas se perceba para evoluir, tá? E aí, essa sabedoria que eu tô falando aqui, não é nem sobre a gente ficar querendo saber mais, porque talvez essa sabedoria exista justamente nas perguntas que a gente precisa fazer pra gente, né? Que quando a gente parar, assim, um dia que a gente parar de perguntar o que os outros esperam de mim, porque rola essa cobrança, né? Minha família espera muito isso de mim, o meu marido, a minha esposa espera muito isso de mim, o meu filho espera muito isso de mim. Tá, mas e se ao invés dessa pergunta você fizer assim? Olha só, presta atenção nisso. O que faz sentido para minha alma? Olha que diferença, né? Não é sobre o que os outros esperam, nem o que você espera. É sobre o que faz sentido para minha alma. Então, essa pergunta, ela muda, até escrevi aqui, ó, ela muda o lugar de onde você toma as suas decisões. Você deixa de viver para corresponder às expectativas dos outros e você começa a viver de forma mais verdadeira. É aí que você vai realmente reacendendo essa sua luz, né? E isso não é um exercício fácil mesmo, gente, não é. Mas é bacana a gente começar a despertar essa consciência e começar a refletir, sabe? Você vê o quanto a tua vida pode ser diferente, o quanto você pode ser mais feliz. Só que essas perguntas, elas precisam ser feitas se você realmente sente que precisa mudar, que há alguma coisa dentro de você. Cada vez mais, eu costumo dizer muito isso, a gente está sendo não mais convidado à mudança, a se transformar, a despertar.
É como se o universo já estivesse pressionando a gente de tal forma que você possivelmente já deve estar sentindo muita angústia, muito aperto no coração, né? Um vazio, uma inconstância emocional. E aí, quando você não está desperto para isso, que você está sentindo essas emoções, você acha que é um estresse, você acha que é o outro, que eu estou infeliz no meu relacionamento, que eu estou isso. Então você começa a terceirizar, né, as coisas, ao invés de olhar para dentro. O que a minha alma está pedindo? Entende? O que precisa ser diferente? É como você vai treinando, né? E aí você começa a ficar mais forte. E a tua alma já não vai mais cabendo ali. Ela quer expandir, ela quer viver novos ares. E é sempre assim, cada vez, para que você suba um nível. A gente não veio aqui para viver uma vida morna, para ficar estacionado no primeiro degrau. A gente veio para subir degraus, mas isso só depende de você, depende do exercício que você faz, né? E aí, é isso, né? Quando a gente começa a buscar essas nossas respostas mais dentro de nós, a gente começa a ser mais verdadeira com a gente. E, consequentemente, quando a gente é mais verdadeira com a gente, o que acontece, minha gente? A gente é mais verdadeira com o mundo. Não tô falando de sincericídio não, tá? Eu tô falando que a gente começa a ser mais verdadeira com o mundo, sobre quem você é. Então você não vai precisar querer mostrar para o mundo alguma coisa, você simplesmente vai ser. Porque você está sendo tão verdadeira que isso vem de dentro para fora, né? Então, aos poucos você vai percebendo uma coisa, que você nunca esteve sem respostas. Você só estava procurando no lugar errado. Porque o lugar certo é aonde? Dentro de nós, né? Então, nada melhor do que a gente começar a refletir, buscar essas respostas, buscar ser cada dia um pouquinho melhor, sem neuras, mas caminhando, buscando, tá? Meus amores, é isso. Sobre este tema, é isso. Agora vamos pro baralhinho cigano. Ai, peraí. Vocês falam, hein? Vocês falam. Ó, gente, se puderem, depois dá uma curtida no vídeo, tá bom? A gente sabe que, né, para o vídeo chegar, alcançar mais pessoas, né? E meu intuito aqui é exclusivamente levar a luz, trazer um pouquinho de leveza, de autoconhecimento, passar para frente, né? Isso é sabedoria, passar para frente aquilo que eu acredito muito que faz sentido para mim. E eu me sinto muito bem de estar aqui falando e expondo um pouquinho do que eu aprendo, de quanto isso vem mudando a minha vida cada dia mais. Então, se vocês puderem, curtam, comentem. Tô agora não, tô com vídeos também lá no YouTube, no Spotify, então se vocês puderem dar essa forcinha pra Gisele aqui, tá bom? Indica também as minhas lives para as pessoas. Quem você acha que tá, nossa, a pessoa tá despertando, eu vou enviar. É isso. Vamos nos conectar agora com a energia de Santa Sara Kali. Qual a energia que você precisa receber? Qual a energia que está regendo, guiando, direcionando o seu dia hoje? Eu vou cortar em 3 montinhos e você vai escolher 1, 2 ou 3, tá bom? Aqui a gente é tudo, minha filha. Tudo de energia eu me conecto. Aqui é só baralho cigano não é só radiestesia não é só reiki não. Tem um pouquinho de cada coisa. Tem de constelação. Ih, tem muita coisa, gente. Tem jorei. E é isso, né? E tudo é um pouquinho para poder elevar minha energia, minha frequência. Bom dia, galera. Bom dia para quem tá entrando. Chegaram na hora aqui, hein? Depois, se vocês se sentirem aí conectados, busquem a live para vocês assistirem. Tá bem bacana. Tá bem bacana. Ó, vamos lá. Vou cortar aqui. Qual é a energia que está regendo, guiando e direcionando a sua vida? Então, ó, montinho número 1, montinho número 2, montinho número 3. O que vocês decidem aí? Vai no que a sua intuição te chamar, tá bom? E atrasado, mas passei, tá tudo certo, né? Dormir um pouquinho mais, gente, esse tempinho dá vontade de ficar na cama, né? Tá difícil. Mas, ó, 5 horas da manhã eu já levanto, eu adoro tomar um banhozão, já me conectar.
e aí me preparar para fazer a live. Ó, então vamos lá. 1, 2 ou 3, já escolheu aí? Então, no montinho número 1, olha só. Mudanças a caminho, né? Pode ser uma viagem? Pode ser uma viagem, mas eu vejo muito que pode ser até uma viagem ao seu interior, né? E é justamente até o que foi falado aqui na live. Então, é quando você começa a fazer uma viagem dentro de si mesmo, uma viagem talvez sobre o seu passado, e falando até do Mercúrio retrógrado que está começando hoje, gente, maravilhoso. E inclusive, tá? Quinta-feira teremos uma live exclusiva com a dona Viviane Baldassi, astróloga maravilhosa que eu amo, super conectada com os cosmos, assim que eu adoro apresentar a Viviane. Vamos falar sobre as energias agora de julho, tá? Então eu tenho certeza que a gente já vai começar falando do Mercúrio retrógrado. E aí é justamente isso, gente, ó. É como se você entrasse numa viagem muito interna, muito sua, tá? E é onde vai te trazer muita clareza. Muita clareza sobre alguns comportamentos, alguns padrões. Isso vai ser muito positivo para você, sabe por quê? Porque isso vai te levar, mesmo que seja porque o navio ele vai devagar, né, gente? Ele não é igual uma lancha. Então ele vai te fazer navegar, né, por dentro das suas emoções. Olha, Sol em Câncer, emoções, que é o que a gente está vivendo, Lua cheia em Capricórnio, que é justamente tudo isso que eu tô falando, é o astrológico do momento, tá? Então, ó, é como se você começasse a dar aqueles passos, né? Um passo de cada vez dentro de você, essa jornada interna dentro de você, onde você vai começar a buscar e ter muita clareza sobre o que você precisa dizer sim para você, para onde você precisa ir, o que a tua alma tá te convidando. Então isso vai ser muito bom para você. E lembrando, gente, os lírios falam muito da gente conseguir se manter em paz. Então se conecta com as coisas boas, trazendo mais paz para dentro do seu coração, queira mais paz e não guerra. Então a semana pede muito isso. Se as suas emoções estiverem um pouco estremecidas, né? Porque entrar nessa navegar sobre as nossas emoções pode deixar a gente meio desequilibrada. Então, ó, equilibrando os chakras para você conseguir ter mais clareza durante a sua semana, tá? É uma semana que pede muito para você olhar para dentro de você. E é uma semana muito boa, muito positiva para você fazer isso, tá bom? Ó, a segunda cartinha, vamos ver, deixa eu ver aqui. A segunda cartinha fala da árvore, fala do coração, do amor. Olha só. Fala muito de uma nutrição, né? Talvez seja algum relacionamento que possa ser restabelecido, pode ser um novo relacionamento que abre um novo início para você, tá vendo? Então pode ter alguma coisa chegando aí, até mesmo você, né, se amando mais. Essa árvore, ela pode ser algo que você vem nutrindo dentro de você, e pode ser também dentro de um relacionamento, pode ser um novo relacionamento também, mas é tudo que é novo, tá, gente? É como se você fosse florescer mais agora, seja dentro de um relacionamento novo, mas que isso vai ser algo muito bom. Então essa semana pede, cara, nutra cada vez mais as suas emoções, nutra mais os seus sentimentos, se nutra mais. Lembra de um dos olhares que eu falei sobre a confiança em si mesmo? Então, trabalhe cada vez mais essa confiança em si mesmo, porque isso vai florescer, isso vai gerar mais frutos, isso vai fazer com que você emocionalmente, você fique mais, você abra a porta para um novo caminho. Olha só, é um novo início. Então é uma semana que pode ser muito positiva para você nas questões emocionais com você e com um relacionamento, tá? Tem algo que chega aí para você, gente. Esteja aberto, ó. Universo, tô super aberto, ó. Vem o que vem. Vem que vem que vem. Né? Ó, vamos lá. A terceira cartinha vem o Sol, vem o chicote e vem a Lua. Olha só, gente. Então pode ser o quê? Tá pedindo para você movimento, tá? Aqui, ó, é como se algo fosse despertado em você,
Seja, sei lá, se for num trabalho, pode ser um projeto, alguma coisa que você, essa semana, você vai ter a oportunidade de começar, tá? Isso aqui ainda tá no oculto, isso aqui não se apresentou para você. A gente pode estar até falando sobre as nossas emoções? Podemos sim, é algo que está sendo despertado e que eu vou ganhar agora uma energia a mais, é como se eu restabelecesse a minha energia. Olha o sol, né? O sol, ele aquece a gente. Ele faz com que a gente tenha mais vitalidade, né? Então, ó, se rolar um solzinho também, até falando de uma questão mais energética aqui, se rolar um solzinho, cara, pega um pouco de sol, porque isso vai te fazer muito bem, tá? Então é como se você ganhasse uma injeção de ânimo para você agir. Aqui tá pedindo para você agir para alguma oportunidade também que pode chegar para você e que vai te fazer andar. Se você tava paradinho ali, ai, desânimo, nada acontece, ai, meu Deus, ó vida, ó céus. Ih, meu bem, essa semana tem tudo pra você, ó. Sabe aquele chicote? Pra você. Tá bom, já tô indo. E é isso, tá? Então é algo que pode ser que ainda esteja no oculto e que seja revelado pra você essa semana. Então é algo que, ó, algo que vai te trazer muita estabilidade, tá? Então, pede para você, não fica parado como uma âncora, só vai, tá? E pode ser uma carta mesmo, pode ser um contrato, pode ser um trabalho, pode ser algo que realmente venha e que te faça realmente assim, uau, gente, eu ganhei uma injeção de ânimo, sabe? Aquela injeção. Então, é exatamente isso. Então, todas as energias, elas estão dispostas aqui para vocês, vieram como um recado, vieram como um direcionamento. Então, aproveitem, né? Peguem essa energia, traz para vocês guiarem a semana de vocês, né? Porque vocês não estão aqui por acaso. Tá bom? É isso, minha gente. Então, lembrando, estou, se Deus quiser, né, se assim me permitir, todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, trazendo um pouquinho de reflexão, de elevação de frequência, de reiki, de trazendo um pouquinho aqui, né, de cada coisa para a gente poder mudar um pouquinho a nossa forma de pensar, de trazer uma nova energia para começar a nossa semana. E bora com tudo! Bora com tudo! Quem bora? Obrigada por cada pessoa que entrou, para cada pessoa que irá entrar. Então, essa live é feita com muito carinho. Eu me preparo muito para estar aqui com vocês todas as segundas-feiras, às 7 horas, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Um grande beijo para cada uma de vocês. Deixa eu acenar aqui. Caso vocês queiram em algum momento, tá, interagir, falar aí, perguntar alguma coisa, trazer temas, estou super aberta também, tá bom? É isso, minha gente. Um grande beijo para cada um de vocês. Obrigada, Tati. Obrigada, Dani. Obrigada, Pri. Obrigada, gente. Gabi, Mel. Obrigada por cada um de vocês. Se puderem, compartilhem esse meu trabalho, tá? Que eu amo fazer, amo. Vamos com tudo essa semana, tá? Não deixa a peteca cair, não, gente. Não deixa, não, tá bom? Tá, vambora. Deu aquela... Ai, meu Deus, deu aquela escorregadinha, tá tudo bem. Ser vulnerável, respira fundo, toma um bom banho, toma uma boa xícara de chocolatinho quente, se aquece, né? Se acolhe, mas vai com tudo durante a semana. No outro dia, você, ó, mete bronca, tá bom? Tô aqui, pro que vocês precisarem. Um grande beijo no coração de vocês e quem quiser fazer um atendimento comigo, elevar a frequência, desbloquear. Eu só não trago o amor da vida em 7 dias, tá, gente? Mas eu consigo verificar o que é que está bloqueando a tua energia. Então é um trabalho muito bacana, muito bonito, onde eu entro no seu campo áurico e com todo o respeito, né, com toda a permissão que me é permitida, e eu busco ali qual é a raiz do que está te prendendo, o que está te fazendo ficar estagnada, seja na sua área profissional, na amorosa e tudo mais. Não é sobre trazer ninguém ou fazer com que alguém te dê algo. É sobre despertar em você aquilo que precisa ser despertado para que você possa caminhar, que você possa ir para o seu caminho. Lembre-se sempre, é sempre sobre a gente. A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue controlar nada, apenas nos guiarmos, nos trabalharmos e nos evoluirmos, tá bom? Grande beijo, gente! Ai, é muito bom. Beijo, 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 beijo. Tchau. Até segunda.